A chuva caía fina, como lágrimas que a cidade não tinha coragem de chorar. O som suave das gotas batendo no vidro do ônibus parecia um eco distante da melancolia que habitava o coração de Helena. O frio do aço das poltronas, que a envolviam como um abraço apertado e desconfortável, refletia o desgaste que ela sentia em suas próprias articulações. A vida tinha se tornado pesada, uma luta silenciosa que a deixava exausta. Cada parada do ônibus era uma quebra de sua própria invisibilidade. As pessoas entravam e saíam, absorvidas em seus próprios mundos, sem notar a mulher de cabelos grisalhos e olhar cansado sentada ali. Helena se sentia como um espectro, um observador à margem da vida. Ninguém a via efetivamente, nem mesmo quando ela se esforçava para fazer parte da conversa nos encontros de sua comunidade ou nas filas de supermercado. Dentro do ônibus, as vozes se misturavam em um emaranhado de diálogos, risadas e histórias. Mas para ela, tudo passava como uma brisa leve, sem encontrar abrigo. Seu olhar perdido se fixava na janela, onde o mundo exterior se desfocava em borrões de cor. Era como se sua essência estivesse escondida sob camadas de solidão, uma tinta invisível que a tornava uma parte irrelevante da paisagem. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. Nos últimos anos, Helena havia se distanciado de si mesma. Sua vida se tornara uma repetição exaustiva de obrigações e desilusões. Casada com Carlos, um homem que optou por construir um muro em vez de um lar, ela se via presa em um ciclo de indiferença e silêncios tortuosos. A casa, que um dia foi preenchida por sonhos e risos de filhos que cresceram e partiram, agora ecoava, com a única companhia do tic-tac do relógio que parecia zombar de sua vida estagnada. Ele sempre fora um marido frio, mais concentrado em suas próprias ambições do que nas necessidades emocionais de Helena. As traições e descasos não apenas a feriram, mas surrupiaram sua identidade. E com o tempo, ela aprendeu a se camuflar, a se tornar apenas um papel em branco na narrativa do cotidiano. As manhãs eram marcadas por uma rotina sem cor. O preparo do café, que ficava morno enquanto ela olhava pela janela, na esperança de ver algo diferente, uma flor que surgisse em meio ao cinza das calhes, uma luz que se quebrasse entre as nuvens pesadas. Mas tudo o que ela encontrou foi a obscuridade que tão bem conhecia. Quando seus filhos deixaram o lar, as paredes da casa pareciam se estreitar, e os ecos de risadas infantis se tornaram memórias amargas, um resquício do que a vida poderia ter sido. O amor platônico, que um dia dançava nas esperanças de um futuro brilhante, agora se tornara um emaranhado de frustrações não ditas. O que a restava era o sofrimento silencioso, como um peso constante, um muro que a isolava do amor e da vida. O dia em que se encontrou com André foi um ponto de virada. Mas naquela manhã fria e chuvosa, ela não podia imaginar que a vida ainda tinha segundas chances. Ao sair de casa, com o olhar distraído, ela decidiu ir à feira de artesanato, um novo lugar em busca de um lampejo de alegria nas pequenas criaturas feitas à mão. Parou em frente a barracas coloridas, onde os aromas de café fresco e pães quentes a envolviam como um cobertor aconchegante. E, enquanto a chuva fritava no chão, sua mente vagava entre o cotidiano e os fragmentos perdidos de sua juventude. Helena hesitou ao parar em uma barraca que vendia velas artesanais. O perfume doce de baunilha e lavanda a atraía como um farol em meio ao nevoeiro. Enquanto escolhia uma vela, uma voz grave e suave interrompeu seus pensamentos. Essa é uma das minhas favoritas. O cheiro é como um abraço na alma, não acha? Ao erguer os olhos, ela se deparou com André. Ele tinha cabelos escuros como a noite estrelada e pele de um tom profundo, radiante contra o fundo pálido da feira. Seu sorriso era caloroso, como uma fogueira acesa em uma noite de inverno. Helena, por um momento, esqueceu sua invisibilidade. O olhar dele a atravessou, como se, pela primeira vez em muitos anos, alguém realmente a visse. Conversaram sobre a beleza das cerâmicas e a magia de um novo começo em suas vidas, como se houvessem peças soltas se encaixando. Ela se sentia viva. O toque das mãos dele ao entregar-lhe a vela estava carregado de uma energia que tornou sua respiração mais profunda. Cada pulsação lembra não apenas de um coração que ainda batia, mas de um coração que poderia novamente sonhar. Os dias de sol que se seguiram eram como uma revelação. André tornou-se seu companheiro, uma brisa fresca em suas manhãs nubladas. Ele não apenas a conduzia a lugares novos, mas também a guiava por dentro, mostrando-lhe que a vulnerabilidade não era um sinal de fraqueza, mas de coragem. As conversas fluíam como os rios, a compartilham de memórias, medos e risos sinceros, criando uma nova tapeçaria que coloria sua vida. No entanto, as sombras ainda a seguiam. Helena se via lutando entre sua recente felicidade e as lembranças pesadas que insistiam em sussurrar dúvidas em sua mente. Cada gentileza de André, cada olhar terno, traziam consigo a fragilidade de seu passado.
O que a impedia de se libertar completamente? O medo de se machucar novamente, talvez. O eco do amor que nunca foi, a lembrança de um conhecimento que a traiu e a feriu. Era difícil romper as correntes invisíveis que ainda a seguravam, mesmo ao lado de alguém que realmente se importava. Em um desses dias claros, enquanto caminhavam pelo parque, Helena não pôde evitar de mencionar sua insegurança. Às vezes, ainda me sinto invisível, como se não estivesse aqui, como se não fosse prioridade para ninguém, confessou, olhando para o chão. André parou, segurou o queixo de Helena e levantou seu rosto para se encontrar com seus olhos. Em mim, você é prioridade, Helena. Você é tudo, e eu quero que saiba disso. Essas palavras a tocaram profundamente. Uma chama em meio à escuridão, mas, por dentro, ela ainda ponderava. Seria possível desmantelar o muro construído ao longo de anos? Enfrentar as correntes da própria história? À noite, sozinha, ela acendeu a vela que havia comprado na feira. O cheiro doce a envolveu como um abraço, e a luz tremulante dançava nas paredes, iluminando os recantos sombrios de seu ser. Enquanto observava as chamas, uma nova ideia começou a se formar em sua mente. Talvez não estivesse sobrando, talvez estivesse no início de um capítulo inesperado, onde a dor do passado poderia se transformar em força renovadora, onde seu coração ainda tinha a capacidade de amar e ser amado. A brisa que entrava pela janela trouxe com ela um leve sopro de esperança. Helena sentiu que, apesar dos medos ainda existentes, havia uma chama dentro de si que se recusava a se apagar, e um novo amor a estava convidando a redescobrir a vida, cada respiração um convite à possibilidade de recomeço. E neste balança de imagens do passado e do presente, Helena decidiu dar mais um passo, um pequeno gesto em direção a si mesma e a André, abrindo seu coração para a certeza de que, mesmo com cicatrizes, havia beleza na vulnerabilidade. A luz da manhã entrava pela janela entreaberta, filtrando-se em raios suaves que dançavam pelo chão da sala. O cheiro de café fresco invadiu o ar, quente e encorpado, como um aconchego que a despertava lentamente. Helena se espreguiçou, percebendo como as manhãs a saudavam de uma forma diferente desde que André entrou em sua vida. Havia algo de mágico na maneira como a fazia sentir que ainda podia ser vista, e não apenas como uma figura em um quadro empoeirado. Após um longo tempo em que sua rotina se limitava a cuidar das obrigações do lar e das demandas invisíveis de um casamento sem amor, agora ela se sentia um pouco mais leve. Porém, a sombra da insegurança ainda pairava silenciosamente, como um relógio que nunca para de marcar a hora. Serei um fardo? A dúvida a assaltava frequentemente, fugidia e implacável. Naquele dia, enquanto seguia em direção ao trabalho pela mesma rua de sempre, uma surpresa me aguardava. André apareceu, com aqueles olhos que pareciam ler seu coração e um sorriso que iluminava as nuvens que ainda insistiam em seguir sua vida. Ele carregava uma pequena embalagem em uma mão e uma risada suave nos lábios. "Olha quem se apresenta novamente", disse ele, fazendo a saudação enquanto se aproximava. "Eu trouxe de volta a vela que você me mostrou na feira. Fiquei pensando que talvez você quisesse acender em um momento especial." Aquele gesto, simples e atencioso, a pegou de surpresa, com certeza. Não era algo que ela esperava de um homem como ele. O modo como ele se preocupava a fazia sentir uma leveza que, em sua mente, parecia insustentável. Ela parecia um pássaro cativo, hesitante em abrir as asas para voar novamente. "Ah, não precisa disso, André. Eu sou apenas uma senhora de 59 anos, com mais rugas do que sonhos", respondeu, o tom de sua voz tingido com um misto de gratidão e recato. O hábito da negativa estava tão entranhado em sua alma que recusar era algo automático. "Não, Helena, você não é só isso. Você é muito mais. E se eu pudesse levar você para um café para conversar, seria um privilégio." "Deixe-me cuidar de você um pouco", insistiu André, firmando o olhar nos dela com uma intensidade que deixava seu peito acelerado. As palavras dele dançavam no ar como promessas doces, um incentivo à vulnerabilidade que ela se esquivava de aceitar. Ela hesitou, a mente emaranhada em inseguranças. A ideia de sair com ele, de se permitir ser o centro de um mundo que sempre foi voltado aos outros, parecia assustadora. "Não posso, André. Estou velha demais para isso. Conforto é tudo que eu conheço agora. Não sei como lidar com... com isso." André sorriu com ternura, mas havia um traço de seriedade em sua expressão. "Eu não vejo idade em você. Vejo beleza, vejo força, vejo todas as histórias que você carrega em sua pele. Deixe-me mostrar que, mesmo com rugas e cabelos grisalhos, você ainda pode ser deslumbrante. Não precisa mais cuidar de todos. Permita-se ser cuidada em retorno." A voz dele era como música, e Helena sentia o coração acelerar em uma dança do renascimento que a deixava vulnerável e exposta. Cuidar sempre foi sua missão. E agora, ao perceber essa inversão de papéis, questionava-se:
Poderia realmente aceitar ser cuidada? Importar-se com o que ela mesma precisava ao invés de se sacrificar constantemente? André, percebendo a luta interna dela, deu um passo para frente, quase como uma promessa silenciosa. Eu quero aprender mais sobre você, Helena. Quero entender suas dores, suas alegrias e até mesmo as suas frustrações. Estou aqui para isso, para celebrar você. E eu vi como você cuida dos outros, mas agora é hora de se permitir também ser vista. O olhar dele se tornou mais profundo, e dentro de Helena, o desejo de se abrir começou a lutar contra seu medo. O dia estava ensolarado, e o aroma do café quente envolvia-os em uma bolha de conforto. Mas a indecisão a dominava, como um peso que parecia inquebrável. E se eu não corresponder? E se eu não for capaz de me deixar cuidar? Você não precisa corresponder em termos de expectativas. Apenas esteja presente. Aceite esse momento. Eu boto fé em você. E se precisar, estarei do seu lado. Você não precisa sair sozinha nessa. As palavras suaves de André reverberaram em sua mente, como se dessem vida à ideia que há tanto tempo estava dormente. Permitir-se viver, permitir-se sentir. Seriam esses realmente os passos que faltavam? Com um profundo suspiro, ela deu um passo pequeno, mas significativo, em direção a um futuro incerto, onde a vulnerabilidade poderia trazer não apenas temor, mas também um novo tipo de liberdade. Está bem, um café então, por que não? A aceitação se desnudava entre as palavras como uma flor tímida que se abre ao sol, e um sorriso tímido raia em seus lábios, revelando a pequena luz que poderia finalmente brilhar. André sorriu amplamente, como se tivesse conquistado uma vitória tão desejada, e ofereceu o braço, a porta para o mundo que ela havia hesitado em adentrar. Quando ela aceitou, sentiu o toque firme dele, com um calor que se espalhou como um néctar adocicado por seu corpo cansado e ansioso. Ao caminhar ao lado dele, Helena não pôde deixar de sentir que, mesmo às vésperas de um novo começo, havia um resquício das correntes do passado que se desvaneciam lentamente. Cada passo feito juntos era um lembrete da beleza do agora e da possibilidade de cura através do amor. No café, ele a fez sentir-se à vontade, abrindo a porta para que ela entrasse antes, como se fosse feito para uma rainha, e arranjando as xícaras em uma mesa sob o suave perfume de grãos recém-torrados. André se tornava cada vez mais um porto seguro na tempestade interna que ela enfrentava. Um ar de intimidade se formou ao redor deles, enquanto conversavam sobre trivialidades e partilhavam momentos cativantes, e Helena começou a se perceber, pouco a pouco, mais presente. Ela se permitiu rir em meio às histórias que contavam, compartilhando as alegrias de seus filhos e as pequenas besteiras que sempre a faziam sorrir. Era um prazer novo e refrescante ver a leveza fluir entre eles. O café, quentinho, esquentava suas mãos, mas era o olhar terno de André que derretia a bolha de solidão ao seu redor. As inseguranças ainda graçavam, mas a mistura de entusiasmo e o conforto gerado pela presença dele permitiram que ela respirasse de forma mais solta. A conversa se tornava um bálsamo suave, e enquanto ele falava, ela não escutava mais só as palavras, mas a sinceridade, a disposição genuína dele em conhecê-la. Era um alívio ser vista como mulher, e não apenas como uma mãe, uma esposa ou ainda uma matriarca cansada. Quando o café chegou à mesa, André ajustou-se, segurando a mão dela por um instante antes de soltar. O que mais você gosta de fazer além de cuidar dos outros, Helena? O que faz seu coração palpitar? A pergunta a pegou de surpresa. Por um momento, tudo o que ela sabia era exatamente ser a cuidadora, não um ser com desejos e paixões vivas. Eu não sei, nunca parei para pensar nisso. A honestidade nas palavras a deixou um pouco envergonhada. Que tal começarmos a descobrir juntos? Ele sugeriu, um brilho travesso em seu olhar. Pode ser divertido? O que acha? A ideia daquela nova empreitada acendeu uma chama de otimismo em seu coração. À medida que os minutos se transformavam em horas, Helena se tornou ciente de que não precisava mais suportar o peso de sua vida sozinha. Havia um mundo maior e mais vibrante esperando para ser explorado e, pela primeira vez em muito tempo, a ideia de ser cuidada não parecia um fardo, mas um convite à liberdade. E enquanto sorriam um para o outro, a barreira que as separava do amor e da esperança tornava-se um eco distante, e a possibilidade de um novo e belo capítulo sussurrava em suas almas. Os dias se passaram, e a luz daquele novo período da vida de Helena pulsava como uma dança suave em seus dias. A correnteza de sentimentos envolvendo a descoberta de um novo amor alimentava sua alma cansada, enquanto seus encontros com André se tornavam cada vez mais frequentes e significativos. Eles compartilhavam risos, segredos e até mesmo os silêncios que falavam muito mais do que as palavras podiam expressar. Contudo, o que pareciam ser apenas instantes de felicidade, logo seria desafiado por vozes externas.
Foi em uma tarde comum, quando sua rotina ainda dançava entre a leveza que André lhe proporcionava e os ecos da sua antiga vida, que o conflito surgiu. A visita de seu filho, Lucas, apenas trouxe à tona os fantasmas que Helena já tentava enterrar. Ele chegou com uma expressão de preocupação estampada no rosto, e a atmosfera, que até então estava carregada de alegria, se tornou pesada instantaneamente. Mãe, o que você está fazendo? Esse homem é mais novo que você e pode estar interessado apenas na sua fortuna. Você realmente acha que ele se importa com você? A voz dele, elevada, ressoou nas paredes da sala, fazendo o céu que antes brilhava de um azul tranquilo agora parecer uma tempestade iminente. Helena engoliu em seco, o coração batendo forte. Lucas nunca tinha sido capaz de entender sua solidão, e ainda assim, agora se erguia como juiz de sua felicidade. Por que você não pode apenas apoiar uma escolha que me faz bem? Não estou buscando apenas um amante. Tenho buscado alguém que vê em mim uma essência, e isso é raro, respondeu Helena, sentindo as palavras se deslocarem como um eco de sua própria verdade. Isso é ridículo, mãe. Você está se expondo a um risco emocional desnecessário, e eu não quero que você se machuque novamente. Ele está apenas jogando um charme, e você precisa ver isso. Ele quer seu dinheiro e não seu coração. A frustração na voz de Lucas era palpável, mas não mais forte do que a determinação que começou a irromper dentro dela. Chega. Helena se levantou, sua voz firme e clara, algo que há muito tempo não usava. Chega de viver em função de vocês, de sempre me sabotarem na busca de minha própria felicidade. Eu passei a vida vivendo para você e seu irmão. Agora é minha vez de buscar o que me faz viver e não apenas sobreviver. As palavras escapavam com um poder inesperado, enraizadas nas feridas que, mesmo escondidas, sempre estiveram ali. Lucas olhou para ela, surpreso com a força nas palavras, e começou a responder, mas Helena levantou a mão. Você pode não entender agora, mas isso é a minha vida. E ainda que eu me machuque, será uma escolha minha. O que eu quero é a liberdade de amar e de ser amada, mesmo que isso signifique me expor a riscos. A essência do amor é que, ao se permitir sentir, abra-se também a vulnerabilidade. Naquele momento de força, abriu-se uma ferida antiga, mas com um alívio instantâneo. Helena sentia-se liberada, e a força que emana de um coração que se reivindica trazia um sopro novo à sua vida. Lucas, visivelmente afetado, pareceu ter suas próprias inseguranças convidadas à superfície, mas mesmo em meio à tensão, uma centelha de compreensão se acendeu. Eu só quero o melhor para você, mãe, disse ele com um tom menos combativo. Mas eu me preocupo. Eu sei, meu filho, e eu preciso que você confie em mim, assim como confiei em você quando tomaram decisões erradas. Este é o meu momento de experimentar. Não importa como o mundo veja, importa como eu me sinto. Ao pronunciar essas palavras, sentiu que decidia não apenas por si, mas também por todas as mulheres que carregavam traumas não resolvidos e que, assim como ela, mereciam a chance de reescrever sua história. Naquele dia, ao se despedir de Lucas, uma nova parte dela nasceu, a certeza de que as vozes externas não mais ditariam seu caminho. Helena não precisava de aprovação, ela tinha decidido viver. Quando a noite chegou, a atmosfera estava repleta de expectativa. Helena havia se preparado para um momento íntimo com André, algo que a aterrorizava. Sua respiração acelerava à medida que se olhava no espelho e observava a mulher que tantas vezes sentira-se invisível. As curvas de seu corpo, agora marcadas pelo tempo, exibiam a beleza das histórias que vivera. Entretanto, a insegurança ainda a perseguia. E se ele não a achasse atraente? O medo de ser vista nua e vulnerável a deixava em um estado delicado. André não era apenas um homem gentil, mas também uma força que a desafiava a encarar seus próprios demônios. Ele já tinha deixado claro que a admirava em sua totalidade, mas, mesmo assim, a fragilidade de seu coração pulsava. Quando ele chegou, um sorriso desencadeou uma onda de conforto, mas a tensão estava evidente entre eles. Você está linda esta noite, disse ele, com sinceridade que em sua voz era como um suavizar de qualquer insegurança que pairava no ar. As palavras dele a envolveram como uma manta quente em uma noite fria, mas o nervosismo persistia. Começou Helena hesitante. Eu tenho medo, André. Medo de estar nua, de me expor completamente. As palavras saíram como uma confissão sussurrada. Uma revelação que nutria um misto de vulnerabilidade e um anseio profundo por ser amada. Você não está sozinha nisso. Eu também sinto, Helena, respondeu com a sinceridade vibrante em seus olhos. Ele deu um passo adiante, gentilmente envolvendo seus braços em torno dela, segurando-a de forma que as inseguranças parecessem se diluir no ar ao redor.
Ali, sob a luz suave da lâmpada, a intimidade começou a se formar não apenas na superfície, mas nas conexões mais profundas que floresciam em seus corações. O medo de ser vista era finalmente substituído por uma leveza, uma promessa silenciosa de que, independentemente da forma como ela se apresentasse, André a admiraria em totais possibilidades. Helena fechou os olhos, sentindo seu coração começar a se soltar das algemas que o aprisionavam. O toque dele era suave e cuidadoso, como se ele soubesse exatamente onde encontrar os pontos frágeis que a enraizavam no chão. Ao mesmo tempo que ela se deixava desabrochar, à medida que seus medos se dissipavam como névoa sob o sol, a beleza de sua intimidade se fazia visível. Naquele momento de entrega, a noite pouco a pouco se tornava um convite ao amor. E enquanto os corpos se entrelaçavam, Helena compreendeu que, mesmo com suas cicatrizes, ela era digna desse amor. O alívio de ser adorada, de ser vista em sua vulnerabilidade, era como um bálsamo suave que desaguava em sua alma curando feridas antigas. E ali, naquele espaço protegido, algo estava nascendo. Não apenas uma nova intimidade, mas a certeza de que agora ela não era apenas uma cuidadora, mas uma mulher viva, repleta de histórias e cheia de amor para dar e receber. A manhã seguinte ao encontro íntimo com André trouxe um novo brilho aos olhos de Helena, como se o mundo ao seu redor tivesse se transformado em uma paleta de cores vibrantes. Os sentimentos de alívio e felicidade pulsavam em seu coração, uma melodia que há muito não escutava. As reverberações da noite anterior ecoavam em sua mente, enquanto ela se vestia para um dia que prometia novos desafios e oportunidades, mas também o eco do julgamento que ainda poderia vir. Naquela manhã, Helena decidiu visitar sua amiga Clara, uma mulher cheia de vivacidade e sabedoria que sempre a incentivou a viver plenamente. Clara a acolheu de braços abertos, seu sorriso iluminando o ambiente com um calor que confortava. Elas se sentaram à mesa de café que Clara havia preparado, uma mistura de aromas que envolviam aquele espaço acolhedor. Helena, você está radiante. O que está acontecendo? Perguntou Clara com um brilho curioso nos olhos, percebendo a leveza que Helena carregava. Ah, Clara, eu conheci alguém, um homem especial. É novo e assustador, mas me sinto viva, como há muito não me sentia. Com as palavras, o sorriso se tornou mais evidente, e a luz que emanava dela parecia iluminar toda a sala. Que maravilha! Você deve aproveitar, minha querida. Vai viver, menina. As palavras de Clara eram encorajadoras, um sopro de esperança que convidava Helena a embarcar nesse novo capítulo sem medo. Clara sempre fora a voz da razão, alguém que sabia o valor da felicidade e da busca pela própria felicidade. As lembranças da última noite ainda a aqueciam enquanto Helena se abria em relação ao que estava sentindo. O aroma do café e a música suave ao fundo se tornaram a trilha sonora de um novo começo. Mas logo, as sombras do passado e as broxadas inseguranças começaram a se misturar na conversa, enquanto Helena hesitava em compartilhar sua nova paixão. Porém, a leveza foi rapidamente interrompida pela chegada de Lucas, seu filho. Ele entrou sem aviso, pronto para questionar novamente as escolhas de Helena. O olhar preocupado no rosto dele atravessou a alegria que havia ganho com Clara, como uma tempestade soturna. Mãe, precisamos conversar, disse Lucas com a voz tensa. Clara lançou um olhar cúmplice a Helena, percebendo rapidamente que aquele não seria um breve namoro. Sobre o quê? Helena tentou manter a calma, mas os ânimos começaram a se inflamar no ar. Sobre este André. Eu não entendo como você pode dar abertura para um homem que pode estar apenas se aproveitando de você. Para mim, isso é só mais um erro, e eu não vou deixar você se machucar de novo. A frustração na voz de Lucas era como um golpe em seu coração. Aquelas palavras desaguaram um peso que Helena se esforçara para ignorar. O julgamento familiar ressoava dentro dela, arrastando seus passos para trás, apenas quando finalmente começavam a avançar. É claro que ela sabia que Lucas se preocupava, mas a repetição daquela crítica antiga deixou-a irritada e frustrada. Naquele momento, sentiu o desejo de reafirmar sua voz e sua autonomia. Chega, eu passei a vida vivendo para vocês, me sacrificando para garantir que vocês estivessem bem e felizes. Agora, chegou a minha vez de viver a vida que eu quero. Suas palavras brotaram de sua garganta como uma tempestade que finalmente se dissipava. O olhar que trocou com Lucas foi intenso, um wrestle silencioso entre mãe e filho, um confronto de gerações. Mãe, eu só não quero que você se machuque, insistiu Lucas, mas a determinação de Helena não vacilou. E eu não quero que você continue a me impedir de viver, Lucas. O amor não tem idade e não se mede pelo que alguém tem ou não tem. Eu me permiti conhecer André, e isso é tudo que eu quero. E é minha escolha. A força das palavras reverberou pela sala, criando uma onda de energia que permeou o ar. Clara
Observando a cena, trouxe um sorriso de aprovação ao ver a vulnerabilidade se transformando em firmeza. As tensões de anos começaram a se esvaziar ali, à frente do que até então poderia ser um julgamento conturbado. E eu posso não saber se isso é um sonho ou uma loucura, mas posso ao menos fazer essa escolha. Andar ao lado de André é algo que escolhi por mim. O que você decide para você deve ser a mesma liberdade que eu busco, completou Helena, buscando em seus olhos um vislumbre de compreensão. Calado, Lucas observou a mãe que sempre tinha sido tão calorosa e, ao mesmo tempo, tão resignada. Por meio daquela troca, ele começou a perceber que a liberdade dela não era uma ameaça à sua própria segurança. O amor pareceu desviar as correntes invisíveis que o prendiam a padrões que ele havia internalizado. Está bem, mãe. Só quero te ver feliz, mas por favor, tenha cuidado, disse Lucas, revelando um pequeno sorriso de aceitação enquanto afastava-se do confronto. A tensão entre eles começara a dissipar-se enquanto Clara a observava com um apreciativo olhar. Lágrimas de alívio brotaram nos olhos de Helena. O enfrentamento ainda a percorria com um grande peso, e havia muito mais a se desfazer em sua relação com os filhos, mas pelo menos ela tinha se decidido por sua felicidade, algo que almejava por tanto tempo. A cena de conflito foi um marco na vida dela, uma quebra das barreiras que a isolavam das relações, e a procura pela liberdade agora tornara-se uma escolha ousada, um grito silencioso de uma mulher que se redescobria. Quando Lucas saiu, Clara abraçou Helena e elas celebraram rindo juntas da vitória que agora parecia uma nova era. Mas Helena ainda sentia a imensa vulnerabilidade de abrir seu coração, especialmente a um homem que já havia causado insegurança antes e desafiava suas emoções. As semanas se passaram enquanto Helena e André se encontravam com mais frequência. Tanto as alegrias quanto os medos se tornavam entrelaçados, um emaranhado de novas experiências que a levava a flutuar entre as nuvens e a gravidade do chão. Em cada interações, a luz que antes a guiava se tornava mais forte. Certa noite, a intimidade entre eles se intensificou novamente. Elas caminhavam após um jantar simples, mas carregado de emoção. Enquanto se dirigiam à casa de André, Helena sentia a expectativa e uma leve apreensão tomar seus sentidos. As conversas trocadas por entre as luzes da cidade criaram uma aura suave ao redor deles, que despertou lembranças de seu passado. Quando finalmente chegaram ao apartamento dele, a atmosfera estava repleta de promessas. O lugar era acolhedor, com luzes baixas e o cheiro de velas acesas pairando no ar, criando um ambiente de tranquilidade. André olhou para Helena, suas expressões carregadas de compreensão e carinho. Gostaria de mostrar a você uma nova dimensão do nosso amor, ele disse suavemente, como se estivesse prestes a entregar um presente. As palavras noturnas tremeram dentro dela, uma mistura de excitação, medo e desejo. A ideia de se despir não era apenas física, era um desnudamento de sua alma, um enfrentamento do que por muito tempo havia se sentido indesejável. Ela hesitou, mas nas profundezas de seu coração sabia que havia algo extraordinário naquela vulnerabilidade. A resistência da sua trajetória finalmente se desfez, enquanto André se aproximava, seguro e gentil. À medida que as linhas de seus corpos se enredavam, Helena percebeu que não estava mais apenas sendo vista, mas também adorada no propósito mais sincero do amor. Enquanto o medo se dissolvia em ternura, ela se permitiu sentir a libertação de expor sua essência. André a envolveu em seus braços, e a conexão entre eles tornava-se mais do que uma dança física. Era um bailado entre almas, uma aceitação mútua que transcende os julgamentos alheios e as inseguranças internas. Naquela noite, ao se despir do medo e da dúvida, Helena encontrou abrigo, não apenas nos braços dele, mas dentro de si mesma. A descoberta a trouxe de volta à vida, com a certeza de que o amor não só conhece a beleza nas fraquezas, mas também brilha mais intensamente quando se aceita ser completamente vista. E na companhia daquele homem, a liberdade de ser quem verdadeiramente era se tornava cada vez mais poderosa e definitiva. O tempo parecia uma ilusão nas semanas seguintes, e as horas, que antes se arrastavam entre obrigações e solidão, agora dançavam ligeiras na companhia de André. O amor deles crescia em uma energia vibrante, elevando Helena a um novo patamar de autoaceitação e liberdade. Mas, com o florescer dessa felicidade, a sombra da desaprovação familiar ainda estava presente, como um constante lembrete do passado que Helena estava tentando deixar para trás. Foi em um dia ensolarado de primavera que Lucas decidiu visitar novamente. O sol entrava pela janela da sala de estar, banhando o ambiente em uma luz quente e acolhedora. Helena estava organizando algumas fotos antigas, um ritual de relembrar tempos passados, quando Lucas entrou sem avisar, com a expressão que já havia se tornado familiar. Uma mistura de preocupação e reprovação. Mãe, precisamos conversar de novo. Eu não sei se você percebeu, mas isso que você está fazendo com André não é normal.
Ele começou, a voz firme. O que seus amigos vão pensar? Ele pode estar apenas atrás de dinheiro e de coisas que você pode oferecer a ele. Você realmente considera isso um relacionamento? Aquelas palavras cortaram como uma lâmina. Helena sentiu seu coração acelerar. Um ataque de emoções conflitantes a invadindo. O sol já não parecia tão brilhante. E a luz, que antes parecia alegre, agora se tornava uma sombra sobre seu ser. Recorrendo a seu instinto, ela respirou fundo, decidindo que não se deixaria fechar em sua própria casa. Lucas, isso vai muito além do que você e seus amigos pensam. Você não conhece André como eu conheço. Você não está aqui para notar a forma como ele me vê. Helena disse, o tom de sua voz firme e resoluto. E eu não sou sua preocupação ou responsabilidade. Você pode não entender, mas sou eu quem precisa viver minha própria vida. Mas, mãe, ele é apenas um homem que quer o que você tem. Você é inteligente o suficiente para ver isso, não é? Você é uma mulher que trabalhou duro por tudo o que conquistou. Lucas insistiu, a frustração irrompendo entre as palavras. Algo em sua voz a fez lembrar da luta dele para encontrar seu próprio lugar no mundo, mas a paixão por sua proteção não a impediria de se defender. E eu passei a vida inteira vivendo para garantir que vocês tivessem tudo. Agora é minha vez de ser feliz. A vida é muito curta para eu me preocupar com o que os outros pensam ou se vai dar certo. Quantas vezes eu me deixei levar por essas preocupações? Eu estou decidida a buscar o que me faz feliz. Em um instante, a intensidade daquela conversa transformou-se em um divisor de águas. Helena podia sentir a pressão se dissipando, como se as correntes que a prendiam fossem finalmente quebradas. Ela havia se deixado sufocar pelo olhar dos outros por tempo demais. E agora, quando finalmente se permitiu ser livre, encontrou força para reivindicar sua própria luz. Lucas ficou em silêncio, observando os olhos firmes da mãe que, por muitos anos, tinha visto como uma figura frágil e cansada. Havia uma determinação ali que ele nunca havia reconhecido antes. Mãe, eu só... Ele começou, mas parou, incapaz de continuar. Aquela força a fazia parecer não apenas um centro de amor, mas também um farol de coragem que iluminava a escuridão do que antes parecia ser uma vida tão impotente. Eu quero que você se preocupe com suas escolhas, e não com as minhas, Helena disse, a voz agora suavizada, mas cada palavra ainda ressoando com a firmeza que havia conquistado. Eu estou aqui para me permitir viver e explorar. E isso não tem nada a ver com dinheiro. É sobre ser adorada e amada por quem eu sou. E não fará sentido se você não apoiar. O silêncio preenchia o ar, mas agora não se tratava de uma tensão, e sim de um convite à reflexão. Lucas, ainda chocado, finalmente começou a ver, mesmo que timidamente, a mãe que estava emergindo de anos de silenciamento. A casa, ensolarada e cheia de vida, agora espelhava o renascimento de uma nova Helena. Eu só quero que você saiba. A hesitação na voz de Lucas era palpável, mas antes que pudesse concluir, a porta se abriu novamente. Clara entrou, cheia de energia e vitalidade, como se estivesse ali para salvar a cena. Desculpem-me pela interrupção, mas eu trouxe um bolo de chocolate que fiz. Tenho certeza que vai alegrar essa conversa. Ela notou a tensão no rosto de Helena, e Lucas logo se desmanchando em expressões surpresas, mas seus olhos brilhavam de determinação. Clara, você é um presente em minha vida, Helena declarou. E a reação contida de Lucas não passou despercebida. Ele percebeu então que a felicidade da mãe estava sendo cercada por pessoas que realmente a conheciam e a apoiavam. No entanto, a visita de Clara só trouxe mais à tona ainda a conversa com Lucas. Assim que o bolo e os sorrisos foram compartilhados, ainda havia uma conversa presa aos lábios entre mãe e filho. Só me prometa que você não se deixará levar por ilusões, Lucas pediu, a voz agora mais suave. O dia estava se aquecendo e ele parecia estar se permitindo a refletir sobre o que estava acontecendo. Eu prometo que buscarei ser feliz do meu próprio jeito e em minhas próprias escolhas, mas, por favor, não me prenda a antigos medos. Me deixe voar, respondeu Helena, agora mais calma e forte. Eles se abraçaram naquele momento, e uma compreensão silenciosa começou a florescer. Por um instante, Helena pode sentir que a garra e o amor estavam finalmente se estabelecendo entre eles, como uma ponte que superava o abismo do medo e do controle. Depois que Lucas foi embora, Helena e Clara continuaram conversando sobre as possibilidades da vida que estavam ali para serem atingidas. A atmosfera era de um novo despertar, e os planos para aventuras e descobertas se tornaram mais atraentes. Eu vou aproveitar isso. Você não sabe como estou animada para ver o quanto mais eu posso me permitir, declarou Helena, ainda cercada pela energia vibrante da manhã. Isso é tudo o que eu desejo para você, minha querida. Este é o momento de brilhar. A vida é como uma dança. Há momentos em que às vezes precisamos parar, olhar ao nosso redor
e, de repente, sentir a batida. E agora você está encontrando seu ritmo novamente. Clara sorriu, iluminando o espaço ainda mais. Com a visita de Clara, a sensação de liberdade tornou-se ainda mais palpável. Helena percebeu que, enquanto a vulnerabilidade se manifestava em sua intimidade com André, também florescia na força e nos laços que ela estava estabelecendo com as pessoas ao seu redor. A nova fase estava prestes a se desenrolar, e isso significava mais do que um relacionamento. Era uma reconstrução de si mesma, onde cada passo que tomava era um sopro de renovação. E com isso em mente, Helena começou a planejar uma nova tarde com André, um momento onde poderiam se aprofundar ainda mais em sua conexão única. À noite, ao se encontrarem para um jantar, Helena sentia-se cheia de coragem. Os vestígios do medo foram sendo dissipados pela confiança gradativa que cultivou em si mesma. Não era apenas sobre o amor que sentia por André, mas sobre o poder de estar viva e reivindicar sua própria felicidade. Enquanto estavam juntos, a luz suave da vela dançava entre eles, refletindo mais do que apenas a atmosfera do momento. Refletia a samambaia crescente que havia germinado em seu interior. E com um sorriso genuíno, Helena reconheceu que suas inseguranças seriam sempre companheiras. Mas a compaixão que agora cultivava em relação a si mesma ajudaria a guiá-las sob uma nova luz. O amor de André a fazia sentir-se reconhecida, não apenas como mulher, mas como um espírito em resiliência, alguém que passou por tempestades e que finalmente começava a encontrar seu porto seguro. Ele se aproximou para tocá-la, e Helena percebeu que cada toque e cada olhar carregavam consigo um novo vigor, solidificando a escolha mais importante que fez até aquele momento. A escolha de se permitir ser livre. E assim, enquanto se entregava naquele jantar sob a luz das velas, Helena não estava apenas se permitindo ser vista, mas também estava se reunindo ao amor que há tanto tempo lhe faltava, abraçando a beleza da vida e os convites a novos começos que sempre estiveram em seu horizonte. A tempestade de emoções começava a se acalmar após a confrontação com Lucas. A determinação de Helena se solidificou. E embora os ecos de suas inseguranças ainda reverberassem, a força que ela descobriu dentro de si mesma era algo que poderia ser cultivado. Naquele dia ensolarado, ao redor da mesa de café, as vozes de Clara e dos próprios sentimentos eram como um sopro de fé e liberdade. Naquela noite, ela se preparou para um encontro com André, que a deixava ao mesmo tempo animada e ansiosa. A expectativa pulsava em seu corpo, misturada a uma leve ansiedade. Helena havia aprendido que intimidade é um caminho de descoberta, não só do outro, mas de si mesma. Ao invés de se esconder, ela estava decidida a se permitir experimentar plenamente cada momento. Enquanto se arrumava, a mulher no espelho refletia mais do que apenas cabelos grisalhos e rugas. Via alguém que estava se redescobrindo, alguém que começava a perceber que sua beleza não tinha prazo de validade. Vestia um vestido que valorizava suas curvas, um toque de cor que trazia vida ao seu rosto. A maquiagem, feita com delicadeza, apenas acentuava a beleza que sempre estivera ali, dentro dela, esperando para ser reconhecida. Ao chegar ao restaurante escolhido por André, o ambiente pulsava com risos e movimentos, a música flutuando suavemente ao fundo, como uma melodia que celebrava a vida. Ele a aguardava à mesa, e quando a viu, o olhar dele se iluminou, emanando calor e aprovação. Aquela recepção fez com que o coração de Helena pulsasse em um ritmo mais confortável. "Você está deslumbrante", André disse, levantando-se para puxar a cadeira enquanto um sorriso se fixava em seu rosto. Um gesto simples, mas que fazia com que Helena se sentisse como se todas as suas inseguranças a abandonassem por um instante, deixando espaço apenas para o que era puro e verdadeiro. "Obrigada, André. Você tem um jeito de me fazer sentir que sou vista", Helena respondeu, sentindo o calor das palavras dele preencher o ar como uma brisa doce. A conversa fluiu entre risadas e histórias, o tempo se estendendo em um compartilhamento caloroso de experiências. Cada sorriso e troca de olhares parecia aprofunde a conexão que já haviam criado. Mas à medida que as horas avançavam, Helena também se sentia cada vez mais consciente dos sentimentos que se agigantavam. Os pequenos toques das mãos nas mesas, as proximidades acidentalmente intencionais, eram tudo um convite à intimidade que estava prestes a se revelar. Quando finalmente a conta foi paga e eles decidiram sair, a expectativa começou a ganhar uma nova direção. O caminho de volta se tornava um festim de pequenos toques, dedos que se entrelaçavam, olhares que diziam mais do que palavras jamais poderiam dizer. Helena não tinha certeza do que estaria por vir naquela noite. Era desconhecido e fascinante, o que a deixava ao mesmo tempo animada e um pouco temerosa. Ao chegarem ao apartamento de André, o ambiente estava envolto por uma luz suave que se filtrava através das janelas, criando um espaço acolhedor e seguro. O coração de Helena batia mais rápido enquanto ele a conduzia até o sofá, onde se sentaram juntos.
Havia algo tão reconfortante na presença dele, algo que a fazia sentir que tudo seria mais fácil do que imaginava. O medo da exposição ainda se fazia presente, uma sombra sutil, mas, ao mesmo tempo, havia um desejo crescente de se abrir completamente. Se você precisar de tempo, eu estarei aqui, disse André, sua voz suave e cheia de compreensão. O olhar dele não era apressado. Ele a convidava a buscar suas próprias respostas, a dar passos conforme sua própria vontade. Helena sentiu o peso das palavras. Era um convite à vulnerabilidade, e ela sabia que deveria fazer uma escolha. Deixar suas inseguranças de lado e se permitir o prazer ou recuar, confortando-se com o familiar medo da rejeição. Mas a força que adquiriu a guiou a decidir por si mesma. Começou a se despir não apenas de suas roupas, mas dos medos que a cercavam. Eu quero experimentar isso, ela disse. Sua voz quase um sussurro, mas carregada de determinação. Era um dos momentos que definiam a vida e mostravam como a intimidade tinha dimensões além das físicas. André se aproximou, ajudando-a a se despir, às vezes fazendo pausas para olhar em seus olhos e perceber como se sentia. Cada toque era como uma dança. Suas mãos exploravam a pele de Helena com cuidado e adoração, guiando-a através daquela experiência nova, na qual a vulnerabilidade tornava-se sinônimo de liberdade. Enquanto as roupas caíam ao chão, Helena sentiu a insegurança ser substituída por uma surpreendente onda de autoaceitação. Não era apenas sobre ele, era muito sobre ela. A mulher que lutou contra as expectativas e os julgamentos, que recentemente aprendeu a ver o próprio valor. E naquele instante, ela foi vista como nunca antes. André não a olhava com desejo vazio. Ele a admirava, a reverenciava como um pedaço precioso de arte, e isso lhe trouxe um alívio que era palpável. O ato de se deixar ver nua diante dele não era apenas físico, mas emocional e espiritual. Em seus braços, Helena não era apenas uma mulher. Era alguém em busca de renovação, alguém que buscava a aceitação de si mesma. O ato entre eles tornou-se uma celebração, uma expressão do desejo de amar e de ser amada na pureza do momento, sem juízos, sem comparações. As inseguranças que a acompanhavam começaram a se dissipar. Enquanto suas peles se tocavam e se entrelaçavam, a intimidade trazia um sentido de cura a antigas feridas. A ideia de ser adorada começou a se entranhar em seu coração, uma luz que se expandia a cada respiração compartilhada e a cada calor que se aflorava entre eles. Naquela noite, quando Helena se entregou a André, se descobriu não apenas enquanto mulher, mas enquanto uma força da natureza. Cada beijo, cada toque e cada olhar não eram meras expressões de paixão. Eles se tornaram um ritual de celebração de quem era, uma mulher forte, corajosa e digna de amor. Certa de que seus medos não a definiriam, que mesmo as vozes de julgamento não poderiam apagar o trabalho que vinha fazendo para se redescobrir, Helena se deixou levar. A vulnerabilidade se transformou em força, e a intimidade que compartilharam se tornou um testemunho de sua jornada em busca do amor e do acolhimento que sempre esperou. Com a luz da manhã filtrando-se pelas janelas enquanto o sol se erguia, Helena finalmente viu a si mesma como alguém que havia conquistado seu espaço no mundo. Alguém com histórias a contar e sonhos a cultivar. Nas raízes do seu amor por André, plantou-se a certeza de que, independentemente do que o futuro reservasse, o mais importante e mágico era a jornada de se amar. O amanhecer trouxe consigo uma nova clareza à mente de Helena. O sol filtrava-se suavemente através das cortinas, iluminando o rosto de André, enquanto ele ainda dormia, um sorriso tranquilo moldando seus lábios. Ela observou por um instante, o coração transbordando de gratidão por cada segundo que tinha experimentado ao lado dele. As inseguranças que antes a aprisionavam agora pareciam mais como nuvens passageiras, só um lembrete de um passado que ela aos poucos deixava para trás. Enquanto a vida naquele novo dia se desenrolava, Helena levantou-se cuidadosamente para não acordá-lo. Caminhou até a cozinha, onde o aroma do café fresco prometia um começo revigorante. O ato de preparar a bebida quente tornou-se mais do que um simples ritual. Era um momento de reflexão sobre o que havia conquistado até ali. Estava se permitindo viver, algo que não fazia há muito tempo. Com a caneca quente nas mãos, Helena se permitiu pensar na conversa que tivera com Lucas. O peso do julgamento e da proteção que seu filho tentava lhe oferecer ainda batia em sua mente. Era um ato de amor de sua parte, mas ela também percebia que por muito tempo havia cedido demais às opiniões alheias. Em alguns momentos, lembrava-se da mulher que se tornara conhecida entre seus filhos e amigos, sempre colocando as necessidades dos outros como prioridade. Mas agora, na profundidade de sua essência, sentia que era hora de mudar essa narrativa. Quando André acordou, ele a encontrou ainda perdida em pensamentos. Um sorriso iluminou seu rosto e, ao se aproximar, ele envolveu-a em um abraço que falava mais do que qualquer palavra pudesse expressar.
O calor daquela manhã parecia refletir a alegria que começava a despontar em seu coração. "Bom dia", disse ele, a voz ainda sonolenta e suave. "Como você está se sentindo?" A preocupação genuína na voz dele tocou Helena de uma forma calorosa. "Eu estou bem. Estou. Pensando. Sobre tudo isso", respondeu, tomando um gole do café e sentindo seu sabor amargo se misturar à doçura daquela nova vida. "Sobre o que você gostaria de conversar?" André perguntou, ficando ao lado dela, curioso, disposto a ouvir. "Sobre Lucas. Sobre a minha vida. Eu falo tanto sobre como me sinto livre agora, mas isso pesa um pouco em mim. Ele tem medo. E, de certa forma, isso me faz sentir insegura em relação ao que eu quero e ao que posso viver", confessou Helena, seus olhos se iluminando e ao mesmo tempo escurecendo por um toque de ansiedade. "Entendo. Muitos se preocupam e querem proteger, mas o que realmente importa é como você se sente. É essencial que faça as escolhas que lhe trazem alegria. Você já viveu muito tempo para os outros, Helena. Agora é a sua vez", André disse, com um sorriso que refletia a sabedoria de alguém que já havia atravessado suas próprias tempestades. E foi naquela troca de palavras que Helena decidiu que não poderia mais adiar. O que ela vivia com André era mais do que um romance passageiro. Era a redescoberta de si mesma. Era um renascimento, um caminho que a levava ao autoconhecimento. O dia avançou. E enquanto se preparavam para sair, Helena decidiu que conversaria novamente com Lucas. Agora, a decisão de se afirmar não era apenas um ato de rebeldia. Era uma escolha independente de ser a mulher que sempre sonhou em ser. Quando chegou à casa de Lucas, havia uma leve apreensão em seu coração, mas também uma determinação resiliente. Ela estava preparada. O dia tinha os seus desafios, mas a sua força tinha crescido. "Oi, mãe", disse Lucas, surpreso ao vê-la à porta. "O que você está fazendo aqui?" "Podemos conversar?" Helena perguntou, seu olhar firme, mas suave, expressando a calmaria que a vida a tinha proporcionado. Lucas conduziu-a para a sala de estar, mas a tensão logo se fez presente. Os momentos silenciosos entre eles eram cortantes. Helena pegou o ar e decidiu que não poderia hesitar esta vez. "Eu quero conversar sobre André", começou ela, buscando a forma de abordar o tema com cuidado. "Eu sei que você se preocupa comigo, mas preciso que você entenda que eu não sou mais uma ideia do que deve ser. Sou uma mulher que finalmente encontrou a liberdade de viver para mim." A princípio, Lucas pareceu inquieto, balançando a cabeça. "Isso é tão ridículo, mãe. Como você pode ter certeza de que ele não está apenas jogando com você? Você não vê quão vulnerável isso é?" "Lucas, eu já passei por situações piores do que essa. O que eu busco agora é viver a vida que sempre desejei. É a minha vez de estar no centro. Não sou mais a mulher que se esconde na sombra de suas expectativas." Helena estava determinada, suas palavras se intensificando em uma onda de coragem. "Eu gosto de André. Eu gosto da forma como ele me faz sentir. Isso não é sobre dinheiro ou sobre o que os outros pensam. É sobre eu me permitir ser feliz. E eu preciso que você confie na minha capacidade de fazer isso", ela afirmou, seu tom se elevando enquanto falava. O que começou tímido transformou-se em um grito de liberdade. Lucas ficou em silêncio, impressionado. Ouvindo-a, algo em seu olhar começou a mudar. Ele começou a ver, da maneira que André o havia feito, a mulher forte que Helena havia se tornado. "Só quero que você se proteja, mãe", ele murmurou suavemente, agora mais disposto a ouvir o que ela tinha a dizer. "E quero que você saiba que eu não estou tentando controlar você. Estou aprendendo a lidar com essa nova fase da sua vida." As palavras de Lucas soaram como um alívio e o clima entre eles começou a suavizar. Helena percebeu que, assim como ela, ele também estava abrindo espaço para a aceitação. "Eu sei que é difícil, mas eu realmente quero que você me veja por quem eu sou agora. Eu não sou mais aquela mulher invisível a quem você está acostumado a cuidar. Minhas escolhas são minhas, e eu não quero mais viver com medo de ser julgada", disse Helena, seus olhos brilhando com determinação. Depois daquela conversa, algo mudou entre os dois. O entendimento começou a brotar em um nível mais profundo, e Helena sabia que ainda havia trabalho a ser feito. Mas o primeiro passo já havia sido dado, e isso a deixava cheia de esperança. Naquela noite, logo depois, Helena encontrou-se novamente com André. A atmosfera era mais vibrante na presença dele, evidenciando a alegria que ela havia descoberto não só nele, mas também em si mesma. Eles conversaram sobre suas vidas, suas aspirações e o que desejavam para o futuro. Cada palavra trocada entre eles era um passo mais próximo de um amor sincero, um amor que não só permitia que se vissem, mas também que se admirassem por suas individualidades. E enquanto compartilham sorrisos e olhares, Helena percebeu que deixar-se adorar não era uma fraqueza, mas uma força. Ela havia se despido de suas inseguranças e os medos que a amarravam. Começou a se ver com olhos de amor.
Não era simplesmente sobre ser vista nua física, mas sim inteiramente, como uma mulher que estava pronta para seu renascimento. A vida de Helena já não era mais sobre o que a sociedade esperava dela, mas sobre o que ela desejava para si mesma. Com André ao seu lado, ela sentia que o céu não era mais o limite. Era apenas o começo de uma jornada e, por fim, ela poderia viver a história de amor que sempre sonhou. Assim, ao longo das semanas que se seguiram, cada dia se tornava um refresco em sua vida. A redescoberta de Helena possibilitou a conexão com André e, ao mesmo tempo, a renovação de laços com seus filhos. A força que havia encontrado não só a libertava de amarras externas, mas a fortalecia em relação a cada passo seguinte. Seu coração agora batia mais forte, não por causa de medos e inseguranças, mas pelas infinitas possibilidades que a vida ainda poderia oferecer. Helena finalmente se permitiu viver plenamente, um dia após o outro, como uma mulher que sempre esteve dentro dela, esperando para ser vista, para ser amada e, acima de tudo, para ser livre. O tempo fluiu como um rio sereno após a tempestade que havia visitado a vida de Helena. As conversas com Lucas, assim como os momentos com André, pareciam preencher os fragmentos de sua vida com novas texturas. As cores do amanhecer agora eram mais vibrantes e um sentimento de renovação a acompanhava diariamente. Ela havia aceitado não apenas o seu amor por André, mas mais importante, aceitado a si mesma. O mês que se seguiu após aquela conversa crucial com Lucas permitiu-lhe profundas reflexões e ajustes. Ela percebeu que a vida não era apenas sobre os desafios que encontrava, mas principalmente sobre a forma como os encarava. O amor que sentia por André se aprofundava, e a alegria de ser admirada e desejada se tornava seu novo mantra. No entanto, um dia, a voz do passado ressurgiu quando um amigo de Lucas, ao se encontrar com ele em um café, expressou suas preocupações. Ele está apenas atrás do seu dinheiro, não é? Você deveria estar cuidando dela, Lucas. A crítica ecoou dentro da cabeça de Helena, e ela sabia que o julgamento da sociedade ainda reverberava nas vozes que não entendiam o que estava vivendo. Quando Lucas compartilhou isso com ela, a tristeza se apoderou de seus olhos. Por que as pessoas não conseguem entender que há vida após a dor? Eu sou muito mais do que um saldo bancário, sou uma mulher inteira, disse Helena, sua voz firmada em um misto de indignação e dor. Você não tem que levar isso em conta, mãe. Eu sei o que estamos vivendo é real, mas muitas vezes a preocupação das pessoas é gerada pelo medo. Elas veem a vulnerabilidade como um ponto fraco, quando na verdade é de onde vem essa força que você está descobrindo. Lucas respondeu, olhando nos olhos da mãe, buscando confortá-la. Ela sentiu um pequeno alívio. O fato de Lucas ter se aberto à profundidade da própria preocupação e arriscado entender seu ponto de vista era um sinal de que estavam construindo um novo caminho. Mas ainda restava o eco das vozes externas, a curiosidade da sociedade, essa pressão invisível que, vez ou outra, quase a fez vacilar em sua nova escolha. Sei que podem não entender, mas não posso permitir que o julgamento dos outros me impeça de viver. Não quero mais viver com medo de ser feliz, Helena afirmou, um brilho na determinação que agora ocupava seu olhar. O que mais importa é como me sinto agora com André. Lucas assentiu, a expressão em seu rosto se transformando em aceitação. A conversa estava se encaminhando para um lugar de revigoramento, não só na relação deles, mas na nova perspectiva que Helena estava adotando em sua vida. Enquanto isso, as noites com André tornaram-se momentos de intimidade e amor transformador. Cada nova interação abria portas para a vulnerabilidade e permitia que Helena explorasse não apenas o corpo, mas também a alma dele e a própria, desnudando suas inseguranças e revelando suas esperanças. Ele a olhava com admiração, atento não apenas ao exterior, mas à profundidade que ela trazia consigo. A primeira noite em que realmente se entregou ao amor foi um espetáculo de emoções. Aquela fragilidade dela não era um fardo, mas uma beleza que surgiu do acolhimento. Entrelaçando seus corpos, Helena sentiu a força poderosa do amor que ultrapassava o físico, conectando suas almas em um espaço onde se sentia segura e desejada, pela primeira vez, muito além da superfície. Quando os dias se tornaram semanas, os momentos de tensão começaram a diminuir, e a harmonia entre ela e André fluía como um rio tranquilo. As vozes do passado começaram a desvanecer, e a ideia de ser adorada não era um acontecimento ocasional, mas uma nova eternidade que ela estava começando a viver. Um dia, enquanto caminhavam no parque, André pegou a mão de Helena, seus dedos intercalados como se cada um deles tivesse encontrado o seu par perfeito. Sabe, ele começou, sua voz calorosa como a brisa do outono. Depois que você se abriu para mim, percebi como é admirável ver alguém se permitindo ser autêntica. Helena, apreciando cada palavra, relembrou a jornada que o levara até aquele momento. É fácil se perder em um papel que achamos que devemos desempenhar. E por muito tempo, eu fui apenas a mãe ou a esposa que se sacrificava. Agora, sou eu mesma, disse,
um sorriso se formando em seus lábios. Com cada novo passo, a autenticidade dela florescia como flores no campo, e André estava ao seu lado, apreciando o espetáculo. E eu quero que você saiba que enquanto caminhamos juntos, o seu passado só moldou quem você é hoje. E isso é lindo. Não se preocupe com o que as pessoas pensam. Tenha confiança no que sente. André disse, encarando Helena nos olhos, sua expressão firme e encorajadora. Ela sentiu uma onda de gratidão invadir seu ser. Sob a fragilidade da vulnerabilidade, a força que havia encontrado crescia intensamente. O amor que cultivava era uma flor nativa, e cada conversa, cada toque e cada riso trazia não só prazer, mas um novo estágio de cura. Com o passar do tempo, a liberdade que Helena conquistava tornava-se um estado de ser. Aquela liberdade não era sobre a ausência de responsabilidade, mas a presença plena de sua própria escolha de amar e ser amada. Era construir um novo álbum de memórias, um álbum que seria apreciado não só por ela, mas também por todos que a cercavam. Assim, Helena continuou a encontrar o equilíbrio de sua vida, dançando nos dias de sol e navegando as noites de solidão com um novo olhar, permeado por uma confiança renovada. Ela entendia que, enquanto era importante abrir-se, também era essencial cultivar sua amizade interna, um relacionamento amoroso com sua própria essência. A vida de Helena agora estava repleta de beleza, e as nuvens que anteriormente ameaçavam obscurecer o céu estavam cada vez mais distantes. Você poderia sentir que ela renascia em cada escolha, mesmo quando havia dúvidas ainda circling na mente. Mais importante era que agora a escolha era dela, viver ou não, em função do que o mundo pensava, aceitar ou não a possibilidade de viver intensamente, que sua jornada não parasse e continuasse a se desdobrar. A verdade era que Helena estava apenas começando a entender o que significava realmente ser vista e abraçada, finalmente livre de qualquer peso que não era dela. E, enquanto a luz da manhã filtrava-se através das janelas, uma nova jornada mais autêntica, mais acolhedora e, acima de tudo, mais amorosa se estendia na frente dela. Não apenas para a vida que ela havia construído com André, mas para a mulher que finalmente havia descoberto o poder de acreditar em si mesma. A luz da nova vida resplandecia alegremente, e Helena sabia que estava exatamente onde deveria estar. Os meses se passaram entre risadas e conversas profundas, e a relação entre Helena e André floresceu de forma excepcional. A conexão que construíram tornou-se uma base sólida de amor e respeito mútuo. Helena nunca se sentira tão feliz e realizada. Ela havia se libertado das amarras do passado, permitindo-se mergulhar na vida que sempre sonhou. Tendo agora plena consciência de sua própria força e valor, Helena começou a reavaliar outras áreas de sua vida. O emprego na livraria, que outrora era um oásis que lhe permitia escapar da solidão, tornou-se um lembrete constante de um passado que não era mais compatível com quem ela se tornara. As longas horas atrás do balcão, cercada de livros e clientes que não notavam sua presença, a deixavam exausta, como se estivesse novamente vestindo a pele da mulher invisível. Certa manhã, enquanto tomava seu café com André, ela sentiu um impulso de mudança. O aroma do café fresco que permeava o ar era envolto por novos planos e sonhos. André, eu considero pedir demissão da livraria, disse ela, colocando a xícara suavemente na mesa. O olhar de André se iluminou, misturando-se a curiosidade e apoio. Você já pensou no que gostaria de fazer? Ele perguntou, à espera de ouvir sobre o que estava borbulhando dentro dela. Helena sorriu, lembrando-se de um antigo amor que muitas vezes relegara em um canto escuro da mente. Eu sempre quis pintar, ou até bordar. Fui apaixonada por isso durante a juventude. Com as obrigações, acabei deixando de lado. André a observava, sua expressão refletindo admirável compreensão. Isso é incrível, Helena. Você deve fazer o que ama, viver o que faz seu coração vibrar. Vamos nessa. A vida é curta demais para não abraçá-la plenamente. As palavras dele ressoaram como um convite, e Helena decidiu que estava na hora de se abrir para novas possibilidades. Naquele dia, ela fez uma reclamação mais curta do que o habitual, e se sentiu mais leve, como se um peso imenso tivesse sido removido de seus ombros. Com a certeza de que a nova jornada a aguardava, decidiu que, ao voltar para casa, escreveria a carta de demissão. Na manhã seguinte, com a carta já escrita, Helena entrou na livraria como um novo ser, segura e determinada. Ao se aproximar do gerente, seu coração batia rápido, mas não por medo, e sim por empolgação. O escritório era agora um lugar de resolução. Estou aqui para apresentar minha demissão, disse Helena, suas palavras saindo com firmeza. O gerente a olhou surpreso e por um momento sentiu sua voz tremer, mas ela permaneceu firme. Mas você sempre foi uma funcionária exemplar. O que aconteceu? Ele parecia genuinamente preocupado e confuso. Eu sou grata pela oportunidade que tive aqui, mas eu sinto que este capítulo se encerrou.
Estou buscando novos caminhos e preciso me permitir explorar. Ao terminar a frase, um leve sorriso desenhou-se em seus lábios e um peso imenso se dissipou. Enquanto deixava a livraria pela última vez, sussurros de liberdade dançavam em seu coração. O que antes parecia ser um espaço de confinamento, agora tornou-se um símbolo de transformação. Com o apoio de André, Helena decidiu se jogar no mundo da arte. Ela começou a frequentar aulas de pintura e a explorar sua criatividade de maneira nova. O primeiro contato com as tintas foi um espetáculo de descoberta. A paleta de cores se expandia diante dela e a cada pincelada sentia-se não apenas criando arte, mas uma nova história, uma nova vida. A arte tornou-se sua terapia, um canal para manifestar os sentimentos que há muito estiveram adormecidos. Além disso, ela se aventurou pelo mundo do bordado, redescobrindo o prazer de entrelaçar linhas e criar peças únicas. Com cada ponto, ela se conectava mais com sua essência, criando laços não apenas com a arte, mas consigo mesma. O sorriso gostoso no rosto de André sempre a acompanhava, incentivando-a e admirando cada nova obra. Mas não era apenas sua vida que mudava. O relacionamento com André se fortalecia na mesma medida, e Helena passou a ter contato com a sua família. André a apresentou à sua mãe, uma mulher sábia e calorosa que jamais deixou de se preocupar com a felicidade do filho. A sogra se mostrava acolhedora, revelando-se uma verdadeira apoiadora da nova jornada de Helena. "Você é uma mulher admirável, Helena", disse Sofia, a mãe de André, ao vê-la trabalhar em uma de suas pinturas. "Estou tão feliz que você entrou na vida do meu filho. Ele fala tanto sobre você." Helena sentiu as palavras da sogra aquecerem seu coração, como um abraço apertado que reafirmava suas escolhas. Era gostoso sentir a aceitação e o carinho da família de André. Aquela conexão tornou-se uma parte fundamental de sua nova vida, permitindo que ela se sentisse não apenas aceita como mulher, mas também como mãe e filha que era respeitada e amada. Com o passar do tempo, Helena conheceu os filhos de André. As crianças, com a energia contagiante que só a juventude fornece, a trataram com abertura e alegria. Era um laço que se formava com naturalidade, e a conexão se solidificava à medida que eles compartilhavam risadas e momentos. Em uma dessas tardes coloridas, eles estavam juntos em um parque, onde os brinquedos e as brincadeiras traziam à mente de Helena os dias despreocupados de sua própria infância. Enquanto as crianças riam, André se virou para ela e disse: "Você parece tão em casa aqui?" "Isso é verdade, André. Eu não apenas me sinto em casa. Estou finalmente vivendo a vida que sempre quis. Estou consensualmente escrevendo minha história, e agora, ao seu lado, ela se revela cada vez mais bonita", respondeu Helena, refletindo sobre a grandiosidade de tudo o que vivia. André deu um passo à frente, segurando a mão dela entre os dedos. Era um pequeno gesto, mas carregado de promessas e um amor que crescia constantemente. A confiança se instaurava, e em meio à vivacidade das crianças ao redor, a vida deles se tornava um tecido rico e vibrante. Com o tempo, ela percebeu que não apenas transformara a sua própria vida, mas a de todos ao seu redor. Como as cores em suas obras, Helena estava criando novos inícios. Seus bordados falavam de força e resiliência, enquanto seu passado se tornava um pouco mais distante. A aceitação que obteve da família de André, a liberdade de explorar sua arte e, principalmente, a ternura que sentia ao lado dele, permitiram com que a mulher que um dia se sentira invisível se transformasse em um farol de luz. A artista que renascia era agora uma mulher em movimento, traçando o futuro com suas próprias mãos. E, enquanto novas oportunidades se apresentavam a cada dia, Helena viu que sua vida não seria apenas um eterno recomeço. Seria uma celebração constante de quem realmente era, destemida, apaixonada e livre. A arte de viver estava nas pequenas escolhas e nos grandes desafios. Ela perpassava a transformação diária de aceitar-se e amar-se plenamente. Assim, os contrastes da vida de Helena, entre seus medos e conquistas, tornaram-se uma canção harmoniosa de transformação e amor. Um relato que brotava do mais profundo de sua essência e ecoava no presente e no futuro que ela estava finalmente abraçando. Anos se passaram e o tempo se transformou em um doce bálsamo na vida de Helena. O lar que um dia fora apenas um espaço vazio, cercado por eco de solidão, agora transbordava de risos e lembranças. A casa estava cheia, não apenas com móveis e paredes, mas com a essência vibrante da vida que ela havia escolhido. As cores nas paredes refletiam suas paixões, desde as pinturas que adornavam cada canto, até os bordados que contavam histórias de amor e coragem. Era um domingo ensolarado, e as risadas vinham da sala de estar, onde os netos de Helena invadiam o ambiente com sua energia contagiante. As crianças correndo de um lado para o outro, com brinquedos, eram acompanhadas pelos olhares orgulhosos de André e Helena. A liberdade que ela abraçara durante aqueles anos modificado toda a estrutura de sua vida. Cada momento compartilhado se tornava uma vitória,
Um reconhecimento de que a transformação que ela buscou não foi um acaso, mas uma escolha corajosa. Helena estava na cozinha, mexendo em uma panela cheia de guisado, enquanto a luz da tarde iluminava seu rosto. Ela pode sentir o aroma delicioso preencher o ar, trazendo um sorriso nos lábios. Preparar uma refeição para a família tornara-se uma forma de amor, uma maneira de unir todos em torno da mesa. "Vovó, posso ajudar?" perguntou Clara, sua neta mais velha, com olhos brilhantes e curiosidade nos gestos. A conexão entre elas crescia à medida que os anos passavam, e o amor de Helena por suas netas trazia à tona memórias de sua própria infância. "Claro, querida. Vem aqui me ajudar com a salada." Helena respondeu, envolvendo a neta em uma atmosfera afetiva, onde cada tarefa tornava-se uma oportunidade de ensinar e aprender. Clara subiu uma cadeira para alcançar a bancada, enquanto Helena a guiava com paciência e carinho. Os risos e conversas começaram a ecoar ao redor da mesa quando a família se reuniu para o jantar. O ambiente estava repleto de histórias compartilhadas, lembranças e planos para o futuro. Era um momento de celebração da família, onde todos se sentiam acolhidos. Helena olhou ao redor e se sentiu profundamente grata por tudo que havia conquistado. A dor do passado não era mais uma prisão, mas um trampolim que a lançou para novas experiências. André, sentado ao lado dela, ofereceu um olhar cúmplice, e ambos trocaram sorrisos que diziam sem palavras: "Olha onde estamos agora." A cada história revelada à mesa, Helena relembrava sua própria jornada, os desafios enfrentados e as transformações que a levaram até ali. Essa vida não acontecera por acaso. Foi a habilidade de decidir, de reivindicar sua presença e de escolher o amor em cada etapa do caminho que fez tudo mudar. Mais tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, Helena e André se retiraram para a varanda. O sol se punha lentamente atingindo o céu de tons dourados e alaranjados. O calor do verão envolvia-os como um abraço suave. "Você se lembra de quando tudo isso parecia um sonho distante?" André perguntou, entre sorrisos e lembranças. "Lembro," Helena respondeu, seu olhar distante, absorta nas reflexões do passado. "Nunca pensei que chegaria a experimentar um amor tão profundo. Não foi sorte, foi escolha. Cada passo, cada decisão me trouxe até aqui, e para isso sou eternamente grata." O silêncio que se seguiu foi preenchido por uma poderosa conexão entre eles, uma compreensão mútua do que aquela jornada significava. O amor florescido não era um conto de fadas. Era uma história de vidas reais, de coragens encontradas, de recuos e avanços que moldaram cada um deles. Em um momento de ousadia, Helena decidiu que era hora de compartilhar seu propósito, não apenas com André, mas também com o mundo. "André, eu quero fazer algo mais com tudo que passei. Eu quero inspirar outras mulheres a lembrar que nunca é tarde para serem amadas e que existem tantas possibilidades além das barreiras que elas costumam se colocar. Mulheres que, assim como eu, possam sentir-se invisíveis." André a olhou com admiração. "Você sempre teve essa luz em você, Helena. Eu adoraria apoiá-la em qualquer caminho que ela escolha seguir." A ideia crescia como um incêndio na mente de Helena. Ela começou a pensar em um projeto, um blog, ou talvez um pequeno livro, onde pudesse contar sua história e as histórias de outras mulheres, a transformação e a aceitação que resultam de abraçar a vida. Ao juntar as palavras, Helena percebeu que não era apenas uma forma de expressar sua gratidão, mas também uma maneira de dar voz àquelas que ainda se sentiam invisíveis. Naquela noite, enquanto as estrelas surgiam no céu e os risos da família ecoavam pela casa, Helena decidiu dar início a essa nova etapa. A coragem que cultivou não era destinada apenas a ela, mas também às mulheres que a cercavam. E, em seu coração, uma certeza resplandecia: nunca é tarde para ser amada. E você? Já se sentiu invisível? Se essa história te deu esperança, se inscreve, porque sempre haverá um novo dia, uma nova chance e um novo amor à sua espera. Não importa a idade ou as circunstâncias, sempre existe a possibilidade de reescrever sua narrativa. Nunca é tarde para se permitir amar e ser amada.